e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Boa noite, irmãos. Vamos agora começar o nosso culto em casa. E hoje, de manhã, nós falamos sobre o enchimento do Espírito Santo 1. E hoje, agora à noite, nós vamos falar sobre o enchimento do Espírito Santo 2. Mas antes disso, eu quero orar para nós começarmos e rogar a Deus pelas pessoas do Brasil, do mundo, para Deus estar trazendo a proteção, o livramento desta pandemia. Querido Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por nos permitir, Pai, que chegamos na Tua presença. E também, Pai, obrigado por nos permitir ser mensageiro da Tua palavra. Que nesta noite, Pai, as pessoas que estão nos ouvindo possam serem edificados através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos pegar por base o mesmo texto que usamos hoje de manhã, em Atos capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz: E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Como eu disse, continuaremos hoje, nesta mensagem, falando sobre o enchimento do Espírito Santo, e aqui nós queremos ir para o terceiro item da nossa mensagem, que é o enchimento do Espírito Santo produz pregação compreensiva. Quando nós lemos lá no versículo 5 ao 13, nós percebemos uma grande confusão, podemos chamar assim. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Era realmente a palavra do Senhor sendo disseminada de tal maneira que a compreensão humana não era capaz de entender, porque ali já estava o poder do Espírito Santo de Deus na vida dos teus servos, e ali todos falavam, como eu comentei hoje de manhã, na sua própria língua, e as pessoas entendiam no seu idioma natural. E o texto do versículo 5 ao 13 mostra isso. Depois que foram cheios do Espírito Santo, os apóstolos pregaram o Evangelho em sua própria língua. Porém, várias pessoas de idiomas diferentes entendiam na sua própria língua. Havia ali mais ou menos 16 idiomas diversificados, mas cada povo entendia a pregação do Evangelho. Isso é poder de Deus. Isso é poder do Espírito Santo de Deus. Não é pecado falar em línguas estranhas, porém é inadequado falar algo que não seja interpretado pela igreja. A igreja precisa ser edificada, as pessoas que estão ouvindo precisam ser edificadas. Palavras sem significado não edifica a igreja e nem serve para ganhar almas. E o resultado foi aquele que nós vimos hoje de manhã: quase 3.000 pessoas se converteram naquele momento. A quarta coisa que nós vamos levar em consideração aqui é que o enchimento do Espírito Santo nos capacita para pregar o Evangelho. Os discípulos de Jesus estavam tímidos, estavam com medo, estavam apavorados, porque a perseguição era muito forte. Mas naquele momento ali que eles ficaram reservados em oração, buscando o poder do Espírito Santo de Deus, eles foram domados pelo Espírito Santo e ali pregavam o Evangelho com toda a ousadia, com toda a coragem. E um Evangelho claro, um Evangelho legítimo. E naquele momento
as pessoas ficavam todos apavorados sem saber o que estava acontecendo. Hoje o Espírito Santo é quem nos dá toda a coragem, toda a ousadia para anunciar o Evangelho de Cristo. Aos perdidos, aos pecadores que estão aí neste mundo perdido, nesse mundo de perdição. E nós, igreja, estamos muito parados, estamos deixando o tempo passar enquanto pessoas morrem sem Jesus. A quinta coisa, que o enchimento do Espírito Santo não foi um episódio qualquer. Ele foi um cumprimento da palavra de Deus. Nós temos lá em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos diz o seguinte: acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios e sinais na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então aqui nós temos uma promessa de Deus, o profeta Joel trazendo esta promessa ao povo de Deus. E aqui se cumpre esta promessa. Aqui foi um cumprimento da promessa. Deus já sabia desse momento, Deus já sabia desse acontecimento que posteriormente aconteceria. João Batista também ele profetizou o enchimento do Espírito Santo na igreja. Jesus também profetizou sobre o enchimento do Espírito Santo na igreja. Hoje nós devemos ser cheios do Espírito Santo, porque só assim nós podemos fazer a diferença onde estamos. José também foi levado a conhecer esta graça de Deus. Hoje nós devemos ser transbordados. Se naquela época já precisava do enchimento do Espírito Santo, hoje é que precisa mais. Hoje o mundo está mais perdido, o mundo está mais pervertido. Precisamos não somente ser cheios, mas precisamos ser transbordados da unção do Espírito Santo. Hoje devemos viver na graça, mas também andar no Espírito. A sexta coisa é o enchimento do Espírito Santo. Ele proporciona crescimento numérico na igreja. Depois que todos foram cheios do Espírito Santo, pregaram a palavra de Deus, a igreja começou a crescer. Como eu comecei falando aqui, a igreja agora era uma fase embrionária e agora já não é mais um embrião, já é multidões que arrastava, que corria para a igreja. A palavra de Deus nos diz que a igreja começou a crescer numericamente. Naquele dia que começou aquela fase embrionária, a igreja tinha 120 membros. Atos capítulo 1, versículo 15. E no dia de Pentecoste agregou 3.000 almas. 3.000 pessoas se renderam aos pés de Cristo com o enchimento do Espírito Santo na vida da igreja. Depois do dia de Pentecoste, aí Pedro, já domado pelo Espírito de Deus, ele começou a pregar e 5.000 pessoas numa mensagem se converteram ao Evangelho de Cristo. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 4. O crescimento da igreja agora não parava, porque as pessoas iam para seus lugares, para sua casa, para onde eles tivessem que ir, e ali pregavam o Evangelho com ousadia, as pessoas convertiam, as pessoas aceitavam Jesus, e o crescimento numérico se tornou natural na vida da igreja. O mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. A igreja, ela precisa se levantar para se encher do Espírito Santo de Deus, para que haja crescimento na igreja. A igreja cresceu além das fronteiras. A igreja saiu das fronteiras. A igreja atingiu outros países. A igreja cresceu. E agora o Evangelho se tornou naquela região
a grande atração da humanidade. Sétimo, o enchimento do Espírito Santo produz unidade no corpo de Cristo. Isso é bonito demais. Aquela igreja crescia numericamente porque seus membros tinham comunhão. Hoje a gente não vê isso mais. A gente não vê isso tão presente na vida da igreja. A igreja está distanciada demais dos irmãos. Passam dias sem procurar. Irmão, como é que você está? Você está bem? Passam dias sem preocupar com seu irmão. E não é simplesmente perguntar como é que está. É saber como é que está a sua vida. Você está bem? Eu preciso saber. Diz a Bíblia, todos os dias no templo e de casa em casa, aquele povo se reuniam. E por esta causa, até os que estão lá fora conheciam o Evangelho. Aqueles que não eram crentes acabavam se agregando à igreja. Porque percebia que no meio daquele povo tinha algo diferente, tinha algo de bom. Hoje Deus só abençoa a igreja que vive em comunhão, a igreja que ama, a igreja que não fala mal do seu irmão, a igreja que não fala mal do seu pastor, a igreja que não briga com seu pastor, a igreja que busca crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Creio que Deus tem chuvas de bênção para a igreja. Creio que Deus quer derramar sobre a igreja o poder do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a viver em comunhão, em unidade. Não viver separado. Isso é para a igreja do Senhor Jesus. O capítulo 2 de Atos nos traz esta mensagem. A igreja primitiva de Jerusalém sempre foi um espelho para as igrejas dos dias atuais. Naquela igreja havia homens pecadores, como também na igreja de hoje. Cheios de problemas, como também na igreja de hoje. Cheios de falhas, como também na igreja de hoje. Cheios de desqualificações, como também na igreja de hoje. Porém, mesmo sendo falhos, mesmo sendo tudo isso, eles submeteram à vontade de Deus e se tornaram instrumentos usados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje não somos diferentes daqueles homens. O mesmo Deus que capacitou aqueles homens também quer capacitar a nós também. Também quer trazer para nós esse poder. O mesmo Espírito que habitava neles também habita em nós. A mesma missão para o qual eles foram chamados, nós também fomos chamados. Que tudo aquilo que aprendemos hoje, nesse segundo capítulo de Atos, possa ficar guardado em nossos corações. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E Ele seja dado todo louvor, toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos.